IDCast 004, cristianismo internacional e algumas curiosidades. É isso aí, galera. Então, estamos aí no nosso IDCast 004, hoje com o apóstolo Ivens, um missionário que passou por alguns países, e agradecer aí a presença do grande amigo aí que agora está morando em Governador Celso Ramos e passou, como eu já falei, por milhares não, né? Milhares é demais, mas por muitos países. E quero se apresenta aí para nós aí, conta um pouquinho da tua história para nós aí, apóstolo. Então, inclusive morei em Chapecó, né? Opa, verdade. 5 anos aqui nessa cidade abençoada. Inclusive o sinal para mim, da parte de Deus, que eu teria que estar aqui mesmo, foi a primeira vez que eu pisei nessa terra. Eu vim de avião, desci no aeroporto lá, e quando, não sei como é que tá hoje o aeroporto, andaram reformando, mas quando eu desci naquela época, tinha o brasão da cidade ali estampado e a data, 25 de agosto. E eu sou nascido em 25 de agosto. Mas olha só. Então eu até briguei com a minha esposa, eu falei, eu vou morar numa cidade finalmente onde no meu aniversário para tudo, né? Então é o aniversário da cidade e o meu aniversário. Eu sou nascido em 25 de agosto, dia do soldado, né? Para quem não sabe. Então, e é isso. E moramos aqui durante 5 anos, através de um ministério. Viemos aqui para plantar uma igreja, que foi uma bênção, e a gente teve muitos frutos, né? Maravilhosos, de vidas salvas, e enfim. Hoje eu vou te chamar de senhor ou eu vou chamar de você? Você. Hoje você se considera, né, e a gente vê também, claro, pelos frutos, como um missionário, né? Mas para Chapecó você veio como um pastor da congregação e depois não conseguiu mais segurar, né, essa coisa no coração, né, de estar na nação, enfim, né? Como é que foi essa transição daí, Ivens? Então, na verdade, nosso chamado, nosso que eu digo eu e minha esposa, né? Porque o casamento não é só duas pessoas que se unem, são propósitos, né? São vidas que são propósitos. Quando eu conheci a minha esposa, Deus falou conosco juntos a respeito de um chamado missionário. Então, quando a gente casou, já sabíamos que nós estaríamos casando para servir ao Senhor em missões. Sim. E nós éramos da igreja, somos até hoje membros da Igreja Batista, lá no interior de São Paulo, de onde eu sou de Ibitinga, interior de São Paulo, e minha esposa é daqui de Governador Celso Ramos. Sim. Então, um paulista e uma catarinense. E Deus nos uniu, e lá nessa Igreja Batista, onde tudo começou, através de um chamado de Deus para missões. E o pastor, então, ele nos abençoou, minha esposa nos casamos, né? E fomos já recém-casados, fomos para a primeira missão. Na verdade, fomos para fazer uma escola de missões da Jocum, e fomos para a Bolívia, morar em La Paz, capital da Bolívia, isso há 36 anos atrás, né? Então, nosso chamado, né, ele veio no começo de tudo, nossa conversão e imediatamente um chamado missionário para missões. Depois é que a gente acabou também assumindo o ministério pastoral, começando na própria Igreja Batista. E aí depois a gente teve a oportunidade de trabalhar com outras denominações, não tantas, mas pelo menos mais 2, né? E inclusive quando eu vim para cá veio por uma delas. Então, assim, foram 25 anos como pastores, mas servindo ao Senhor nesse ministério pastoral, porém com o chamado original para missões, que é o evangelista, né? E nesse tempo, então, não foi poucos países que vocês passaram, né? A gente acompanha, eu lembro quando o Ivens ele era aqui de Chapecó, nas quinta-feiras, como não tinha culto na minha igreja, eu ia lá curtir as pregações do abençoado, né? E a gente acabou conhecendo a tua história e sabendo que você passou e ainda passa por muitos países. Eu queria que você pudesse falar para nós aí por quais países que você passou, principais, pode ser todos também, né? Senão não vai lembrar também, né? Porque foram tantos, né? Mas talvez os principais países que você passou, e daí vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos começar pela Bolívia, né? Porque a gente foi para lá morar, para estudar, fazer a escola da Jocum, de missões, e acabamos ficando por mais um tempo. Depois que o período terminou, a gente acabou ficando. E amamos a Bolívia. Eu sempre que eu posso, eu volto lá. Então, tem países que a gente estabelece alguns vínculos, né? E estacas. A Bolívia, então, é o primeiro que eu posso citar. O Peru também, numa sequência aí, a gente começou indo para o Peru. Chegou a morar lá na Bolívia? Na Bolívia, sim.
Como é que foi a experiência? Naquela época é bem diferente de hoje, né? Sim. 36 anos atrás, La Paz ainda embora sendo capital da Bolívia, mas era uma situação bem complicada, né? Então, bem precária, né? Então, mas foi bênção, o povo boliviano, a cultura, a gente amou a comida, enfim, tudo, né? A igreja, né? Como corpo de Cristo, e temos muitos amigos lá, a gente sempre que pode volta. E o Peru também, a gente acabou se estendendo um pouquinho mais além, porque Bolívia faz fronteira com o Peru, e a gente começou indo para o Peru, ali pelo Lago Titicaca, né? Você passa, você entra no Peru, e fomos para até a cidade de Arequipa, que é uma cidade famosa, e ali também nós começamos, né, a desenvolver trabalho lá, missionário. América do Sul, eu destaco esses dois. América Central, a gente posso destacar principalmente o Haiti, né, que é o Caribe, mas América Central. O Haiti a gente tem ido lá já há muito tempo, mais de uns 15 anos já, muitas vezes para o Haiti. Temos um trabalho que tem que dar sequência sempre. E você comentou sobre a questão de a missão ela não ser para fixar talvez uma congregação, mas para você fazer coisas pontuais, né? Por exemplo, no Haiti, qual foi a principal função assim que o senhor fez lá, né? Que você fez lá no Haiti? Cada país, o senhor nos leva para fazer algo, pode ser a curto prazo, médio ou longo prazo, né? Então, e no Haiti, sim, no Haiti é um trabalho a longo prazo, né? Já estamos há 15 anos indo para o Haiti, não sei por quanto mais tempo, mas o trabalho no Haiti basicamente é para edificação da igreja haitiana. Não era com a intenção de abrir uma igreja brasileira lá, nunca foi. O que o senhor nos mostrou muito claramente era para estar indo em encontro da igreja haitiana, dos líderes, né, da liderança, e trazer uma palavra de revelação, um discipulado, levar a igreja haitiana a crescer e a amadurecer. Eu vejo que às vezes a questão da missão ela se perde um pouco, porque ao invés de ser algo de fato talvez profético e com uma direção bem posta, às vezes é somente um desejo de alguém que quer ir lá, talvez fazer umas fotos bonitas, deixa eu riscar esse sonho que eu tenho aqui, enfim, uma coisa desse gênero, né? Como é que tu vê essas questões, o senhor que de fato, eu vou te chamar de senhor porque, enfim, né? Deixa eu te chamar porque Deus está mandando. A questão realmente de você saber separar, né? Ver como essas pessoas lidam com a missão e a verdadeira missão, porque assim como existe essa luta local da gente lutar contra um falso evangelho, eu acredito também que existe uma falsa missão por aí, né? E eu vejo você como um cara que leva uma verdadeira missão aonde passa, né? Como que você distingue e trata essas coisas? Eu acho que, em primeiro lugar, é bom entender o seguinte, você pode fazer missões, muitos vão fazer missões, mas não são missionários. Uma coisa é ser missionário, outra coisa é fazer missões. Assim como você que lida com música, a pessoa pode tocar um instrumento e ser um instrumentista. A pessoa pode cantar e ser um cantor. Existe uma diferença, né? Entre falar eu sou um cantor ou eu canto de vez em quando. Então, ser missionário é uma coisa, fazer missões é uma outra questão. Muitos fazem missões, né? Uma vez na vida querem, né, ter a experiência de um campo missionário fora do país, de participar de algum movimento. Agora, ser missionário, aí é algo do chamado, e eu digo, né, dentro dos ministérios que a palavra de Deus cita, lá em Efésios 4:11, por exemplo, não existe missionário na Bíblia. Todos nós temos uma missão, não importa a tua função dentro da igreja, todos nós somos missionários, de certa forma. Agora, naquele contexto de ministério, seria o evangelista. Então, como evangelistas, nosso trabalho é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, enfim. Então, é um trabalho de evangelista, que é pregar o evangelho do reino a toda criatura. Sim. A questão depois de juntar pessoas e aí ter uma igreja institucional, local, aí é uma outra história, entendeu? Aí é uma sequência. Aí vem pastores, mestres, aí é um outro... Daí você foi para a Ucrânia, né? Agora essa última viagem foi para a Ucrânia e lá eu achei bacana. Daí se você quiser comentar alguma coisa sobre aquilo que a gente conversou, né? E
que tem os missionários e tem os caras que não são tão missionários assim. Então, numa primeira missão, e às vezes até o roncar incomoda, né? O roncar. Nós tivemos experiência agora, fomos num grupo de 5 pessoas, né? E eu até falei com eles lá, falaram, somos um grupo, não somos uma equipe. Porque se fosse uma equipe que eu selecionasse quem fosse comigo, eu seria o líder da equipe e aí a coisa tinha que funcionar como eu determinava. Mas não foi assim, nós fomos como um grupo. E cada um foi naquilo que gostaria de experimentar no campo missionário, numa missão, melhor dizendo, nesse caso na Ucrânia. A Ucrânia, Deus falou comigo em 2019. Estava eu, apóstolo Mojeico, que também estava agora na Ucrânia. Nós estávamos juntos na Albânia. Em 2019 nós estávamos numa missão na Albânia. E lá na Albânia, no centro da cidade de Tirana, que é a capital, fomos conhecer um casal da Jocum, ela brasileira e ele ucraniano. E aí, conversando, esse ucraniano falou, olha, eu estou sentindo de Deus que um dia vocês têm que ir para a Ucrânia. Isso em 2019. Bom, tudo bem. Aí veio a pandemia e tal, eu tinha até esquecido da Ucrânia. Quando foi agora, o ano passado, 2021, nós estávamos numa missão no Haiti. O Mojeico, o apóstolo Mojeico de São Paulo, parceiro nosso, estava junto nessa missão, e ele vira para mim e fala assim, Ivens, e a Ucrânia? Aí eu falei, é mesmo, né? Ele falou, você lembra que lá em 2019, na Albânia, Deus falou que a gente um dia ia para a Ucrânia? Eu falei, falou. Eu falei, mas o que vamos fazer na Ucrânia? Não sei, mas vamos começar a orar sobre isso. E eu tenho comigo que para você alcançar algo, você tem que começar a preparar, você tem que planejar. Então, missões se faz com muito planejamento, logística e tudo mais. Porque se trata de uma guerra, e guerra você não vai de qualquer jeito, você tem que planejar, você tem que pensar em toda a logística, etc. Então eu falei para o apóstolo Mojeico, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma data. Aí Deus vai confirmar ou não, mas temos que ter algo consistente. E aí, olha só, em outubro do ano passado, marcamos para final de maio desse ano. Vamos para a Ucrânia então quando? Final de maio de 2022. Beleza. Aí quando chegou começo de fevereiro desse ano, eu e o Mojica começamos a conversar e falou, bom, vamos começar a orar especificamente para ver o que Deus quer com a gente na Ucrânia. E aí, dia 24 de fevereiro, estoura a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia. Aí eu pensei, bom, então agora embaçou. Agora não vai mais para a Ucrânia, né? E orando, e Deus usou os seus meios, né, como sempre, e falou, agora que vocês têm que ir para a Ucrânia. É justamente agora. Então, você queria um motivo? Agora tem um motivo. A guerra da Ucrânia. E o povo lá, a minha igreja, né, o meu povo está precisando que vocês vão para lá. Que eu quero usar vocês lá para falar com eles. Então, a gente viu que era a data mesmo, no final de maio, e de fato aconteceu. E aí o Senhor acrescentou as pessoas, né, fomos em 5, e finalzinho de maio, a gente estava embarcando para a Romênia, para depois da Romênia entrar na Ucrânia, e fizemos a missão na Ucrânia. Quando a gente começa a falar sobre a questão de o verdadeiro evangelho, às vezes soa uma questão meio arrogante, né? E as pessoas às vezes falam, o importante é que está sendo falado de Jesus, o importante é que tem Jesus no meio, o importante, enfim, etc. Aquele evangelho mais superficial, né? E a gente acaba vendo nas cartas do próprio João, apóstolo João, né? Em Apocalipse, falando sobre as coisas boas da igreja, que era combater o falso ensino. A gente vê Paulo, né, nas suas cartas falando sobre combater um falso ensino. E hoje a gente vê uma igreja frágil. Eu até vi esses dias um comentário do Thiago Mates, um pastor da igreja Red, falando sobre essa seita, né, neopentecostal, que traz um evangelho muito limitado, digamos assim, somente falando de prosperidade, somente falando de coisas materiais, certo? E daí quando o bicho pega, quando a guerra vem, por exemplo, as pessoas não têm aquela certeza de que Deus está com elas, porque elas conheceram apenas o Deus que, se eu for fiel, tudo vai dar certo. Como assim? Não tinha pessoas fiéis lá na Ucrânia? Não tinha pessoas que eram comprometidas com o Senhor? Por que vem uma situação difícil como essa, né? Às vezes se pergunta e acaba até questionando o próprio Deus, porque não conhece o verdadeiro Deus. Porque Deus, é como Davi fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte, a tua vara e teu cajado me consolam. Só que acabam conhecendo um Deus de troca. É só ser fiel na igreja que todas as coisas vão cooperar para o bem de uma forma, sei lá, tudo vai dar certo. Né? E daí tu me comentou como que é a fé daquele povo lá na Ucrânia, né? Na Ucrânia, até que me impressionou isso, né? Porque é um país, embora é o maior país territorial de toda a Europa, é a Ucrânia. É um país em muito boas condições, né? Econômica, lá não tem pobreza, essas coisas, miséria, fome, nada disso. Então, e 85% da população cristã, se diz cristão. 85%. E sendo que a grande maioria é ortodoxa, mas também tem os protestantes, né, que lá chamam de protestante até hoje, aqui já são evangélicos. Mas a condição da igreja, né, na Ucrânia... Só um parênteses, essa questão de evangélico, hoje, pelos países que você passou, a maioria dos países falam protestante. Sim, nos países mais, Europa e países da Ásia é protestante. Né? Evangélica é uma palavra meio... É mais latina, é mais sul-americana, né? Então, bacana. Lá eles ainda nos chamam de protestantes, né? Bacana. Porque o cristianismo, né, visto como uma religião, ele é entendido da seguinte forma, como religião. O cristianismo ele tem duas vertentes. Tem o catolicismo, né, romano, e depois surge o protestantismo. De Martim Lutero. Então são essas duas vertentes que propagam o cristianismo. Exato. Então, só que o evangelho do reino, ele não pode ficar discutindo esses dois lados e também a gente não está limitado à religião chamada cristianismo, entende? O evangelho do reino, ele tem que ser muito maior do que isso, muito superior a isso, porque senão você vai ficar discutindo religião. E dizem, né, religião, futebol e política não se discute. Porém, é o que mais se discute, né? O brasileiro adora discutir futebol, política agora muito mais, né, nesse tempo. E religião, então. E lá, quando a gente vai para essas nações, o que menos você pode pregar seria a religião. Porque eles não querem mais saber de religião. A Europa está vivendo um tempo agora que eles se autodenominam pós-cristianismo. Para eles é uma página virada da história, o cristianismo. Retrógrado. Então você vai chegar falando de cristianismo, eles falam, você vem de um país que tem 500 anos de história, nós estamos aqui com 4.000 anos de história, isso aí já passou. Né? Eles se acham, né, numa outra condição intelectual. Nível, Então, de fato, de certa forma, a questão intelectual dos países de primeiro mundo, eles têm uma cultura diferente do Brasil, que é onde eles têm a sua razão, digamos assim, pela questão da... Realmente, né? O que tu falou, né? Chega lá com a camisa do Brasil, que eles acham que você é o profissional do samba, né? E ponto final. E a Ucrânia, a gente chegou lá e vimos a situação, né? Os irmãos em Cristo lá, cristãos, né? Mas abalados, tristes, sem esperança, e eles mesmos admitiram que eles estão frios na fé. Então, Deus nos usou, o Espírito Santo nos usou lá para reativá-los, né? Para mostrar que a fé verdadeira e naquilo que você é movido pelo Espírito Santo, você não pode se deixar influenciar por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Né? E Jesus fala isso, né, claramente, né? No mundo tereis aflições, tendo de bom ânimo, e lá o que não tem mais é bom ânimo, porque tem a guerra instalada. Então, dá para entender, lógico, a situação, o lado emocional, tudo isso. Porém, o povo ucraniano está podendo aprender ou reaprender a viver pela fé, de fato. E isso, quem produz é o próprio Espírito Santo, quando você prega o evangelho do reino, e não, como você falou aí, um evangelho modista, que vem modificando através de uma cultura. Não, tu pensa o evangelho que esse neopentecostalismo está sendo pregado no Brasil hoje. Né? Primeiro que Paulo não é um exemplo, né? Porque Paulo morreu preso, preso em uma masmorra. O seu fim não foi um fim bom conforme a lei da prosperidade. E esse evangelho pregado em países como esse aí de primeiro mundo, se for pregado, como é que vai ter uma expectativa de esperança? Né? Nós estamos no pecado, Deus está pesando a mão sobre nós, enfim, não conseguem ver que dentro tu me falou que 85% da população ucraniana
cristã. Cristã, né? Não consegue enxergar Deus nisso, porque talvez às vezes aprendem só esse Deus bom, esse Deus bonzinho, esse Deus que às vezes não usa situações difíceis para glorificar o seu nome, né? Agora você citou aqui alguns rótulos, né? Porque no Brasil já a igreja evangélica, vamos dizer assim, o movimento evangélico, antigo protestante, aqui já é rotulado de 3 formas. Tem os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais, né? Para mim, tudo isso aí é rótulo, né? Isso aí para mim não tem nenhuma importância e nós temos que entender o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja com letra maiúscula, o que é o reino do céu, né? Então, eu não fico analisando segundo esses rótulos. E lá na Ucrânia, o que não tem, e nem eles fazem ideia, seria do que é o neopentecostal. Não tem noção. Não. Eles ouvem falar. E quando a gente chegou lá, eles até perguntaram, isso aí é o movimento neopentecostal? Eu falei, não, isso aqui é Espírito Santo, não tem nada, sabe? não entrem nessa. Eu estava achando que já era uma viagem. Não entrem nessa, né? Porque na equipe nossa, e qual que é tinha um irmão, tinha, né, um irmão, que é o Guilherme, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele foi parte da Hillsong, né? Ele ajudou a implantação da Hillsong em São Francisco, na Califórnia, e agora está com a Lagoinha em Miami, né? E com o André... Valadão. Não, André Valadão é na Orlando. É o outro André. Ah, tá. André Fernandes. Então, aí... Ele conhece bem o que é worship, o que é esse movimento chamado neopentecostal, né? Mas ele tem esse entendimento de poder estar com a gente e pregar o evangelho do reino. Então não se trata de um modelo ou de uma maneira nova de fazer as coisas. Sim. É o Espírito Santo falando e se revelando da maneira que ele quer para aquela finalidade. Entendeu? Então, se chegar num lugar que você vai cantar um hino da harpa cristã, do cantor cristão, vai ser na mesma unção. Se for num outro lugar que o Espírito Santo fala, não, aqui vamos começar a adorar, e aquele worship que você fica repetindo as frases, e aleluia, e tal, amém. Então, o importante aí que tá, não tem essa. Eu vejo que não é também tanto a questão dessas nomenclaturas, porque hoje a gente vê esse falso ensino impregnado na igreja num todo, né? Dificilmente você vê um nicho, talvez um ou dois nichos que são bem intactos, bem fiéis à palavra, mas o que eu vejo como principal ponto-chave assim, na decadência da igreja é essa pregação triunfalista, independente da denominação, né? Que tu tá lá a semana toda, trabalhando, pensando em como vai teus negócios, como vai fazer para funcionar tuas coisas, daí tu fala assim, não, mas daí tu vai no coach, o coach ensina que você tem que ter aquele espaço da tua vida espiritual. Daí a tua parte espiritual é chegar no culto e o pastor falar que você vai triunfar, que os teus negócios vão dar certo, e você acaba esquecendo da eternidade em si. Aí que eu vejo talvez que é a fraqueza hoje da igreja no mundo. Nós vemos um protestantismo a nível de mundo crescendo a cada ano que passa, digamos assim, principalmente no Brasil, e como tu falou ali na Ucrânia, mas a gente não vê a virada de chave, né? O resultado, o fruto disso, porque é um falso, às vezes, né? Um falso evangelho, né? Então, mas esse problema já não é de hoje, né? Tem acontecido há muito tempo, onde eu volto a repetir, o evangelho do reino é uma coisa, o evangelho pregado pelo segmento protestante, o evangélico, que é em cima de uma religião chamada cristianismo, é uma outra história. Então, o que nós precisamos é voltar e pregar o evangelho do reino, e pregar significa viver o evangelho do reino. E Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, aí virá o fim. Então, evangelho do reino, se trata de um reino, não se trata de um movimento, não se trata de uma religião que um dia teve início como qualquer outra religião. Só que Maomé começou o Islã, Buda começou o budismo, e aí um tal de Jesus Cristo começou o cristianismo. Esse equívoco vem de tal forma impregnado na mente das pessoas, né, 2000 anos. Então, nós estamos ainda discutindo religião, nós estamos ainda tentando fazer com que a pessoa do islamismo se converta para o cristianismo, que o budismo passe a ser do cristianismo. Não tem nada a ver. O que Deus quer são pessoas
toda criatura da face da terra, seja qual for o seu ismo, ou cultura, ou de que cor de pele, não importa a sua situação econômica, de toda tribo, língua, povo e nação, venha a conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne e trouxe a revelação do reino do Pai na terra, e ponto final. Então é nascer de novo para viver no reino do céu na terra, ou do Pai. Aí, só que tudo isso foi se perdendo. Então é o cristianismo, e aí do cristianismo tem o catolicismo, mas depois não, o catolicismo não. Aí o Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, bate de frente e funda, quer dizer, começa o movimento protestantismo, e aí surgem as igrejas. Então tudo isso, infelizmente, está aí para a gente, né, observar hoje e ver que não é que são poucos, mas está difícil de encontrar pessoas realmente nascidas de novo. Sim. E que vivem o reino do céu na terra. E Ivens, você que é um cara que passou assim por tantos países, e principalmente porque às vezes tem gente que passou por um monte de países para passear, certo? E você, na maioria das vezes, foi para realmente desenvolver o reino, certo? E tem bastante coisa, talvez, que aqui no Brasil se professa o cristianismo, se professa ser evangélico, se professa ser cristão, e você vê costumes e talvez muito diferente do que em outros países as pessoas se dizem cristãs? Sim. Uma experiência que eu gosto de contar. Lá no Haiti, a primeira vez que eu fui para o Haiti, eu fui conhecer uma igreja lá de um pastor haitiano. E aqui tem muito haitiano, né? Agora tá. Eu tenho um padrinho de casamento. Nem te conto que eu fui o responsável por trazer os primeiros para cá, para Chapecó. Um empresário forte daqui, o Érico Tormen, na época do terremoto, em 2010, eu já estava aqui, e ele queria trazer os haitianos que estavam chegando lá no Acre, e ele me chamou para conversar. Érico Tormen, ele é famoso aqui, um empresário, gente muito boa. Aí ele falou assim, tô querendo trazer uns haitianos que estão lá no Acre para trabalhar aqui na minha empresa aqui, a Fibratec, me ajuda? Pô, que legal. Aí eu fiz o contato com o pastor lá do Acre, e ele selecionou a primeira turma que veio aqui para Chapecó em 2010. Bom, mas a questão então é essa. Lá no Haiti, eu fui visitar uma igreja, e aí chegando lá, o pastor mostrando tal, aí estava rolando a classe bíblica infantil, das criancinhas. Criancinhas de 4, 5 anos. Aí eu entrei lá, e aí estava a professora haitiana, né, com as crianças ali, e eles estavam com um livrinho aberto para pintar, né, com a historinha bíblica de Jesus. Quando eu olhei, eu confesso, eu fiquei meio assustado, assim, assustado não, eu fiquei surpreendido, porque eu vi Jesus pretinho, cabelinho Black Power, assim, meu, né, e eles pintando ele de preto. Aí eu fiquei olhando assim, o pastor percebeu, falou assim, o que foi? Rindo, né? Eu falei, não, eu nunca tinha visto Jesus preto. Ele falou, aqui é preto, você não vai me dizer que não é. Mesmo porque ninguém vai dizer se ele é branco ou preto, né? Sim. Ele veio num momento da história que não tinha fotografia e nunca ninguém representou ele em pintura. Exatamente. Poderia ter acontecido. Mas isso não tem nada a ver, porque Isaías 53 fala que nele não haveria formosura alguma. Exatamente. Enfim, então, claro que vamos imaginar... Talvez a estratégia de um dos primeiros missionários de lá foi chegar e falar, esse Jesus aqui então, no Haiti, Jesus é preto. Cara. Na Coreia do Norte, que eu já tive 3 vezes, lá eles imaginam que Jesus pode ser coreano, né, com os olhinhos puxados e tal. Então, isso que é o impressionante do Evangelho do Reino. Ele não está limitado a querer passar uma imagem de um Jesus Oriente Médio, judeu ou europeu, que depois veio aqueles quadros com Jesus loiro de olhos azuis. Não! Né? Ele é quem é, eu sou o que sou. E eu falo para a turma, vocês ficam espertos, porque quando chegar lá na glória, vocês vão assustar. Alguns vão assustar, porque Apocalipse 1, quando fala da descrição dele, os olhos não eram verdes nem azuis, ou castanhos. Era fogo puro. É chama de fogo, e da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e aí vai. Então, temos que parar com essa mentalidade automática e até, digo assim... bairrista, inconsciente que vem de uma mentalidade religiosa, de que Jesus é num tipo, sabe, que a gente tem que imaginar. Ele é Deus. Ele é Deus. E aí está a grande diferença de qualquer outra religião. Por isso que nós, como cristãos, podemos usar o termo, porque está na Bíblia,
Mas não foi Paulo e nem Barnabé que disseram, somos cristãos, estamos chegando em Antioquia. Eles foram chamados de cristãos e a tradução, eles, tipo assim, ok, podemos aceitar o termo. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, gerados pelo Espírito Santo, né? E Jesus, sendo o Filho unigênito, passou a ser o primogênito e iniciou na terra aquilo que o Pai determinou, que é o seu reino e uma família, entende? Não uma religião chamada cristianismo. Então, na Coreia do Norte, que é o único país do mundo onde não pode ter religião nenhuma e que perseguem qualquer um que vai lá querer falar de religião, Deus me deu a graça de entrar lá. Já fui 3 vezes para lá, estou preparando agora a volta, a próxima missão. Por que deu certo, está dando certo? Porque pela primeira vez eles ouviram alguém falar de um reino e não do cristianismo. Que massa. E uma coisa bacana que você me falou como é a ceia do Senhor lá na Ucrânia. E a tua esposa me falou como é a ceia do Senhor, não sei se foi no Haiti, que era um negócio forte na hora de tomar. Então, na Ucrânia, a gente chegou lá no primeiro culto numa igreja pequenininha. A gente participou de 2 cultos, no outro dia também outra igreja maior, e tinha ceia também, né, por coincidência. E nas duas, eu sou missionário. Na né? Ucrânia? Na Ucrânia. Eu sou missionário, então eu já estou pronto para o que der e vier. Os que estavam comigo, alguns fazendo missão e não sendo missionários, se surpreenderam. Por quê? Porque na hora da ceia, na hora que eles estavam lá com os copinhos, né, eu senti o cheiro de longe. Eu falei, é vinho mesmo. É vinho. Aí, os outros que estavam comigo, que são de igrejas aqui do Brasil, que já abominaram o tal do vinho, e tem esse suco de uva, já ficaram meio assustados. Eu falei, por que estão assustados? Por quê? Aí o pastor ucraniano percebeu e veio perguntar, o que foi? Algum problema? Aí eu comentei, eu falei, que eles lá no Brasil, eles não usam o vinho. Aí ele perguntou, como assim? Vocês usam o quê? Escandalizou. Aí não, eles lá fez com suco de uva. Ele falou, não acredito que vocês fazem com suco de uva. Que heresia. Você vê que coisa? Isso aí é fruto de como o Brasil foi evangelizado, né? Eu confesso que eu não estudei um pouco da história da igreja, e no Brasil, até onde eu sei, uma leva, e talvez a principal leva de missionários para o Brasil eram assembleianos. E os assembleianos têm a questão de ser abstêmio, né? Na sua grande maioria, talvez, não sei como é que é para lá, mas os que estavam aqui gerou essa cultura do povo evangélico ser abstêmio, né? Até porque tu vê hoje no catolicismo, em igrejas presbiterianas, reformadas, enfim, não tem isso. É mais realmente nessa igreja que veio pro Brasil que tem esse estilo, digamos assim. Agora, você vê, já tivemos experiência de estar lá no Pará, no Belém, lá em lugares ermos, né? Tribos indígenas, aonde você vai fazer a ceia. Só se você levar suco de uva, né? E pão, porque não existe no meio de uma tribo indígena uva. Eles nem sabem o que é uva. E muito menos suco de uva. E pão. O índio não sabe o que é pão. Entende? Então, já teve a oportunidade... O índio não sabe o que é pão. Não. Agora, então, o que foi feito lá para fazer a ceia com os indígenas? Foi feito, aqui chama de aipim ou mandioca, não sei, né? Em Santa Catarina. Mandioca, porque para eles, o que representa o alimento básico diário é o aipim. É o aipim. Então, lá fizemos a ceia com aipim cozido, né? Partiu o aipim cozido. E no lugar do suco de uva, que eles nem sabem o que é, usamos o açaí. E perfeito, Deus abençoou e eles entenderam. Simbólico, né? É simbólico. Que legal, né? E eu tava... Existe às vezes uma discussão meio que eu particularmente acho idiota, mas enfim, respeito, né, a história da igreja também. Mas a questão, por exemplo, assim, do ministério feminino, né? Daí tu vê, porque mulher não pode, que mulher não pode pregar, às vezes, porque mulher não pode ser chamada de pastora, enfim, tem vários pontos, né? E eu respeito, né? Porque, enfim, cada um faz os seus estudos teológicos e tudo bem. Mas eu hoje não consigo entender, por exemplo, vai uma galera aí ser chamada para fazer uma missão em determinado país e só se posiciona você e mais 4 mulheres. Uhum. E daí te dá uma dor de barriga que você não pode ir, vão cancelar porque só vai mulher. Qual que é a intelectualidade que a mulher tem a menos, enfim, né? São tantas coisas que não fecha. Aliás, no campo missionário, nós que vamos até lá, como foi agora na Romênia e outros países que eu já fui, 70% são mulheres missionários. 70%? De cada 10 missionários, 7 são mulheres. Meu Deus. O Po Yong Cho, no seu livro, né?
que ele fez, falando sobre quando ele quis abrir a igreja no Japão, porque o Pong Show é o David Show, né, que já faleceu, da Coreia do Sul, né? Sim, da igreja. Então a quarta dimensão. Ele fala quando abriu a igreja no Japão, ele tinha mandado, acho que já 4 ou 5 missionários homens, e não tinha dado certo. Aí ele orando, Deus falou, manda uma mulher, cara. Aí ele ficou meio assim, porque é cultura e tal, aquele problema todo. Sim. Mas enfim, ele chamou lá uma irmã da igreja, que era responsável por um setor lá de intercessão, alguma coisa assim. E aí conversou com ela falou, Deus está enfilado comigo que eu tenho que ir para o Japão. E aí ele enviou ela, né? E aí Deus abençoou lá, e que foi uma bênção, e a igreja começou. Então ele diz no livro dele, quando você tiver uma missão muito difícil, complicada, manda uma mulher fazer. Bom, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, e ele diz, vai anunciar aos meus discípulos, foi uma mulher, né? Então, assim, eu particularmente, no campo missionário mesmo, não tem esse negócio de homem e mulher, não, né? Mesmo porque o espírito humano, que cada um de nós temos um espírito dado por Deus, ele não tem sexo, né? A parte de gênero fica por conta da mente, da alma e do corpo. Verdade. Já que estamos falando somente sobre isso, e a gente até comentou, né, sobre a questão, até anotei aqui, a questão da perseguição religiosa. O que é fake news, né, dessa perseguição religiosa, que de fato hoje a gente tem perseguição religiosa na nossa vida quando decide ser cristão, né? Claro. Tu decide ser cristão, tu vai ter aquele teu amigo lá que virou crente, aí abandona, enfim, a gente sabe que é real a questão da perseguição cristã, né, quando você decide mudar de vida, enfim, essas coisas. Mas falando de missões, né, falando de como que é a abertura quando você está nesses lugares, se de fato existe mesmo a questão de cristãos serem mortos por causa da palavra de Deus, como na primeira igreja dos primeiros séculos, né, existiam as arenas, e aqueles cristãos eram jogados nas arenas. Na própria época de Paulo, né, Nero foi um cara que crucificou os cristãos e botou fogo. Então, assim, existiu perseguição religiosa, existe até hoje de certa forma, mas o que é para vender e o que é real mesmo hoje, no tempo que estamos vivendo hoje, de perseguição na questão de missões? Então, a perseguição religiosa existe, sempre existiu, mas a grande diferença está nesse ponto, porque Deus me levou para a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, e que, segundo uma organização internacional que faz uma lista todo ano, atualizando essa lista... Mais perigoso. A Coreia do Norte, desde 2002, estava em primeiro lugar. Agora, esse ano saiu do primeiro lugar. Agora entrou o Afeganistão. Mas até o ano passado, a Coreia do Norte, em primeiro lugar de país que mais persegue cristãos. Mas eu fui lá. Deus me levou lá. 3 vezes já estive na Coreia do Norte. E o resultado é que eu entro lá com visto de pastor. As pessoas duvidam disso, me chamam de mentiroso, mas eu provo. Eu entro na Coreia do Norte com visto de pastor, levo minha Bíblia, já fiz culto lá dentro da Coreia do Norte, num lugar, claro, reservado e tal, mas eu fiz um culto. E eles sabendo quem eu sou, né? E as coisas estão funcionando e estão evoluindo. Por quê? Porque o diferencial está aí. Perseguição religiosa. A partir do momento que eu pisei na Coreia do Norte e eu disse para eles que eu não estava ali para falar da religião chamada cristianismo, eles não entenderam. Como assim? Eles tinham lá minha ficha, né? E falou assim, aqui diz que você é um líder, um tipo de um líder, olha só, do segmento protestante do cristianismo no Brasil. Eu falei, nossa, coisa. Eu nunca tinha me enquadrado dessa forma. Então eu sou um tipo de um líder do segmento protestante do cristianismo no Brasil. Aí eu falei, não, tudo bem, vocês entenderam assim, mas eu não me vejo assim, não é a minha posição essa. Aí eles perguntaram, qual é a tua religião? E eu disse, eu não tenho. Aí foi onde que eles... Deu abertura. Falou, mas peraí, você não é do protestantismo, do cristianismo? Eu falei, não, eu vim aqui para falar de um reino. Que reino? Não estou entendendo. Então, você é brasileiro, mas que reino você está falando? Né? E outra coisa, a primeira vez que eu fui para a Coreia do Norte, Deus preparou a minha entrada na Coreia do Norte, ele disse, você vai entrar pela porta da frente. E significa o quê? Eu entrei na Coreia do Norte, a primeira atividade dentro da Coreia do Norte foi ser recebido pelo embaixador do Brasil, da Embaixada do Brasil lá.
E poucas pessoas sabem, nós temos embaixada do Brasil em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Temos uma embaixada lá, que foi aberta em 2009, no governo do Lula. E estava lá o embaixador, na época era o Roberto Colim, que agora está em Havana, mas ficamos amigos, e ele me recebeu lá. E ele me recebeu não só para uma visitinha, eu passei o dia inteiro praticamente dentro da Embaixada do Brasil para almoçar com o embaixador. E os norte-coreanos nunca tinham tido essa experiência. Sim. Porque eu estava como turista, mas eles tiveram que ceder a um pedido oficial do governo do Brasil pela embaixada para mim almoçar com o embaixador. Então eles ficaram pro lado de fora, eu entrei na Embaixada do Brasil, entrei, acho que era 10 horas da manhã, saí 4 horas da tarde, e eles estavam assim sem entender. Então eles perguntaram qual era a minha religião, eu disse que não tinha. Eu falei que era de um reino. Aí eles perguntaram, e qual é a tua autoridade? Porque você foi recebido pelo embaixador. E então nós entendemos que se o embaixador te convida para almoçar com ele, é porque ele te reconhece numa autoridade que não estão entendendo. Você não é só um líder de um segmento protestante e tal. Perguntaram, você é militar e não falou? Ou você é político? Eu falei, não. Nada. Não. Então, aí eles perguntaram de novo, mas de que autoridade você está aqui? Eu falei, bom, se eu for responder realmente, vocês não vão entender. Mas eu te digo, é da maior autoridade, não daqui, mas do universo inteiro. Nossa. Aí eu pensei comigo, agora eles vão me cortar e vão me mandar embora. Chamar de louco. Prender eles não prendem, né? Esse negócio de tortura, que você falou fake news. Não é por aí não. Então, eles iam talvez me mandar embora e não podia voltar lá. Prender não. Torturar, porque você é cristão, isso aí é um sensacionalismo que criaram. Exato, né? Agora eu me lembrei que eu queria falar pra ti, porque tu comentou, o cristianismo é negado lá na Coreia do Norte como se fosse algo exclusivo, né? Não como é. Como se fosse tipo assim, porque, sabe, né? Quanto mais perseguido, mais você ganha ibope. Não é isso? Então a gente fala como, só o cristianismo é perseguido lá no... Não. É religião. O cara, ele é contra a religião. Porque ele é contra judaísmo, qualquer religião. budismo, os muçulmanos, o que for. Ele é contra a religião. Ele zerou lá. Zerou, porque a cartilha que rege o regime político da Coreia do Norte é uma ideologia criada por Kim Il-sung. Kim Il-sung é o avô do atual Kim Jong-un. Quando a Coreia era um só, dividiu. Aí a Coreia do Norte ficou na mão da antiga União Soviética, e esse Kim Jong-un foi o líder que levantou e formou o país Coreia do Norte. E ele cria uma ideologia chamada Chuche, né, em coreano, aonde a base é socialista marxista. Sim. E Karl Marx, ele tem uma frase dele, que não é dele, mas tornou famosa, que diz que a religião é o ópio do povo. Ópio, poucas pessoas sabem o que é ópio. Ópio é uma droga alucinógena do Oriente, feito da papoula. Então, se fosse aqui na América do Sul, o Karl Marx teria dito assim, a religião é, sei lá, um chá de cogumelo do povo, deixa todo mundo, né, louco, alucinado. Então, partindo daí, ele criou a ideologia Chuche, que é totalmente humanista. O humanismo tem que eliminar qualquer tipo de religiosidade, porque qualquer religião fala de um sobrenatural, de um espiritual, e aí tem Deus ou deuses, depende da religião. Então, o humanismo centra o universo no próprio ser humano. Então tem que eliminar tudo isso. Então a Coreia do Norte, uma geração já, né, porque começou em 48, já estamos em 2022. Então em uma geração você consegue formar a mentalidade de um povo, mas ainda tem um remanescente lá. Ainda tem um. Tem. E não são poucos não. Por quê? Agora eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão. Quando eu cheguei na Coreia do Norte, que o embaixador brasileiro me recebeu, conversando com ele, ele disse assim, você estudou tudo sobre a Coreia do Norte? Eu falei, estudei bastante. Tem uma coisa que você não sabe. Eu falei, como assim? Ele falou, se você procurar no Google, em português, você não vai encontrar essa informação. Mas em inglês você vai encontrar. Aí ele mostrou pra mim, e eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Pyongyang, capital da Coreia do Norte, antes de dividir, era a capital de toda a Coreia. Isso faz 70 anos atrás. 70 anos atrás. Foi em 48, né? 74 anos atrás. Agora, era a capital de toda a Coreia. E Pyongyang, ele mostrou isso pra mim, e depois eu fui ver, e é verdade, foi chamado de Jerusalém do Oriente. Eu quase caí de costas. Falei, como assim Jerusalém do Oriente? Aí tem toda a história.
Os missionários que foram no final do século XIX para aquela região da Ásia, missionários sobretudo batistas, presbiterianos, né, americanos, ingleses, foram pregar o evangelho e no resultado quase zero. Quando chegaram na Coreia, porque coreano é uma coisa, japonês é outra, chinês é outra, a gente fala, tudo igual. Não, é muito diferente. Quando eles chegaram na Coreia, anunciando a Jesus, multidões se converteram e centenas de igrejas foram abertas em Pyongyang, ao ponto de, chegando a notícia lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, falou assim, lá é Jerusalém do Oriente. Caraca, mano. O bisavô de Kim Jong-un, o pai de Kim Il-sung, eles eram presbiterianos, diáconos da igreja. O bisavô do abençoado ali. É. Era presbiteriano. Então, irmão, seguinte, irmãos, presta atenção. Por que não deu certo até hoje missionários ou tentativas na Coreia do Norte? Porque estão lá tentando levar a religião chamada cristianismo e eles não querem saber disso. Porque depois vem toda uma história. Começou com o cristianismo sendo recebido de braços abertos. Jesus, agora. Só que depois entra domínio japonês, 40 anos, Segunda Guerra Mundial e Guerra da Coreia. Tanta tragédia, tanta morte, tanta destruição. E aí o diabo aproveitou e falou, isso é culpa de vocês que aceitaram esse tal de cristianismo aí. Deu tudo errado, entendeu? Então ele usou isso contra o povo. Então a gente chega lá, não com o discurso de tentar fazer eles rever o cristianismo, mas eles entenderem que Deus é acima de tudo e Deus não está condicionado a uma religião chamada cristianismo e que Deus os ama e tem um propósito para eles e isso tem que acontecer. Então, restaurar a Jerusalém do Oriente. Essa é a nossa missão. Restaurar. Na Bíblia, quem que restaurou Jerusalém? Deus levantou lá no Antigo Testamento uma pessoa chamada Neemias. Para Neemias fazer aquela obra de restauração de Jerusalém, né, as portas e dos muros, diz lá a palavra que ele precisou de carta, autorização de quem? Do rei Artaxerxes. Né, que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele precisou de carta, autorização. O que o Senhor falou para mim? Você vai fazer essa obra espiritual, lógico, reconstruir Jerusalém, em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, mas vai ser com autorização do governo. Falei, aí é querer demais, né? E, no entanto, isso já aconteceu. Que benção mesmo. Eu tenho autorização do governo norte-coreano, inclusive estou preparando a próxima missão, para entrar lá, com autorização do governo, para poder dar sequência ao trabalho. E hoje, para quem gostaria de entrar, né? Claro que não é só gostar, tem que sentir o chamado, né? Eu creio nisso, né? Que Deus ele coloca dentro do nosso coração uma chama, digamos assim, né? Mas a partir desse momento, né? Até conheço pessoas no próprio Brasil tem alguns ministérios de missões, enfim, né? Mas qual que é a parte mais importante na preparação do missionário, Ivens? Então aí tá uma questão, né? Eu fui da Jocum. Jocum é uma sigla, né? Sim. Em português, Jovens com uma Missão, mas iniciou nos Estados Unidos em 1960, Loren Cunningham. Inclusive está vivo até hoje, uma bênção, começou a Jocum, vendo a necessidade de preparar jovens para missões, porque no Jocum significa jovens com uma missão, né? O Jocum. Então Deus levantou esse Loren Cunningham na sua época para pegar esses jovens que tinham essa chama acesa para pregar o evangelho, mas a igreja não dava a eles a condição e nem a abertura para isso. E aí começou a Jocum. O que Loren Cunningham fala? Que se a igreja fizesse o seu papel de preparar e enviar missionários, não precisava ter essas organizações missionárias, tipo Jocum e outras, né? Exato. Entendeu? Só que a igreja, infelizmente, ela só é voltada para dentro de si. Ela não percebe aquelas pessoas que Deus está querendo levantar como evangelistas. Pela necessidade de fazer crescer o número de igrejas e cada vez mais igreja, você tem que ter pastores. Então, se a pessoa chega e fala, pastor, eu tenho um chamado para fazer a obra de Deus. Então você vai ser pastor. O que eu ouvi também, você vai ser pastor. Quando eu falei para o meu pastor na época que Deus estava nos chamando para a obra, tempo integral. Ele falou, então você vai ser pastor. Eu falei, será que é isso? Não, você vai fazer bacharel de teologia, não sei o quê, papapá, e aí consagramos pastor. Só que nesse meio tempo, antes de ir para o seminário, que já estava tudo certo, eu ia fazer lá em Betânia, em João Pessoa, na Paraíba, ministério que naquela época era o melhor. O Senhor usou a vida de uma missionária da Jocum, que veio na nossa igreja naquela época e falou de missões e do trabalho missionário. Aí eu e a minha futura esposa, que nós estávamos namorando ainda, falou, é isso que Deus tem para nós. E aí
revirou tudo e nós fomos para Chucrum. Então, o nosso chamado não era para ser pastor, era para ser evangelistas. Então, o problema é que a igreja prepara pastores para atender a necessidade de cada vez ter mais local, né? A demanda local. Mas muitos não são pastores, são evangelistas. E outra pergunta, né? Talvez tenha uma afirmação, né, Ivens? A gente vem conversando faz tempo sobre missões, né? Pelo WhatsApp, às vezes, né? Enfim. E existe uma reclamação, né? Existe uma reclamação do que da igreja local hoje não colocar como prioridade a missão. A igreja local hoje conversa com igrejas que têm condição financeira para fazer envios e às vezes até mudar um país. Claro, muita condição. Né? Mas os seus investimentos estão só no tempo. Sempre. Só no tempo. E às vezes eu vejo qual que é o problema? Onde se desvia isso? Onde é que desvia a informação? Aonde que muda? E eu percebo que as igrejas mais tradicionais, as mais sérias, digamos assim, antigas, que não perdem essa ideia, né? As church, elas vão para um lado e as tradicionais, elas vão para outro, e elas continuam enviando, continuam enviando, né? Então, mais uma vez eu acabo olhando, visualizando isso, que de fato é o evangelho pregado de qualquer jeito, né? As igrejas tradicionais, o pastor, ou o pregador, ou aquele que vai levar a congregação, ele não sobe em cima de um altar sem passar por um bom crivo de conhecimento e ensino, né? Então aí que tá. Você está falando das igrejas centenárias, né? Que realmente ainda mantém a chama acesa do enviar missionários, evangelistas para pregar o evangelho do reino a toda tribo, língua, povo e nação. Se vai abrir uma igreja da sua denominação, aí é outra questão, entendeu? A prioridade é pregar o evangelho. Exato. E alguém disse recentemente que missão é um tema tão esquecido ou não é trazido para a igreja moderna, vamos dizer assim. Por quê? Porque missão de pregar o evangelho sem a responsabilidade, ou melhor, sem aquela obrigatoriedade de abrir a própria igreja lá, a sua placa para mostrar que tem missão, esse tipo de missão, ele só dá despesa, não tem receita. E é onde que não interessa. Porque realmente... Missão só dá despesa. Eu fui procurando e agora, só tem despesa. O que você ganhou lá? Nada. Em termos de financeiro, nada. Pelo contrário, ainda tivemos que dar. E levar alimento, e levar roupa, e dar dinheiro, entendeu? O que a gente tinha lá no final, antes de vir embora, falou, o que sobrou aí? Vamos catar aqui, vamos dar para os irmãozinhos aqui que estão refugiados dentro do próprio país, entendeu? Então a gente volta sem nada. Isso, de certa forma, além da teologia mal pregada nas igrejas, também algumas pessoas que são mal intencionadas dentro da missão, né? Também tem, infelizmente tem, né? Aí que tá, pelo fato de você estar numa outra nação e você não está próximo ao ponto de ser visto, né? E tá sendo seguido de perto, como diz, aí alguns, infelizmente, vão criando algumas histórias, não histórias, né? Comoventes. Comoventes e tal. E para a igreja de, estamos fazendo missão no país tão difícil, tão complicado e tal. E, na verdade, aquilo ali se mantém dentro de um padrão que precisa manter aquela condição ruim para poder continuar mandando dinheiro. Desde que eu me converti, assim, desde que eu conheci o evangelho, eu sempre ouvi aquela célebre frase, né? Que o Brasil é um celeiro de missões. Meu Deus, tem uma frase que eu lembro desde sempre, é isso. Hoje, tu como missionário, você ainda vê isso? Vejo e ainda acredito. Porque realmente o Brasil é a promessa para as nações. A igreja brasileira é. Não existe no mundo, e olha que eu viajo esse mundo, hein? Porque os Estados Unidos, não. Mesmo nos Estados Unidos, não existe igreja no sentido da condição, do número, da estrutura do Brasil. Não, em lugar nenhum do mundo. É a melhor igreja, se podemos colocar assim, é a melhor, mais estruturada e mais rica igreja do Senhor hoje na Terra. Só que, isso que você falou, faz 50 anos que o Senhor está dizendo, eu vou dar tudo isso, mas eu vou exigir. Aqui muito será dado, muito será exigido. Ele está cobrando da igreja brasileira, porque o brasileiro tem uma condição que não existe também em outra parte do mundo. Nós somos uma mistura que só aqui funciona. Entendeu? Boliviano é boliviano, Paraguai é paraguaio, enfim. Aqui não, aqui você fala, o que é um brasileiro? Fala, aqui misturou tudo. Então, Deus preparou
o povo brasileiro para entrar em qualquer parte do mundo. Eu levo uma camiseta da seleção brasileira como estratégia de missões, porque numa situação crítica eu boto a camiseta da seleção, o cara de longe fala, brasileiro? É. Pronto. Tamo junto. Eu falo, você entra no Estado Islâmico e fica de boa. Eu nem sei como a gente comentou ontem, né? Estava conversando lá em casa, e você me falando sobre as riquezas do Brasil, e nem sei porque do interesse internacional em relação ao Brasil. Me conta um pouquinho. Então, você falou dele celeiro, né? O Brasil, a nação brasileira, é celeiro de comida, de alimento para o mundo. O Brasil é o maior exportador de soja, de carne. O Brasil, tudo que planta, produz e muito, é o país mais rico do mundo, com certeza. Tudo. Em tudo. E nós temos aqui debaixo do nosso solo o aquífero Guarani, que é que é reserva de água potável, que é um oceano de água potável, que pode matar a sede do mundo inteiro por 100 anos. O Brasil tem tudo, Deus deu tudo em abundância para esse povo, né? E ainda reclama. Um terreno gigante, um território gigante. O pessoal reclamando da inflação, que não sei o quê, porque é o preço da gasolina, não sei o quê, você vai no supermercado, tá tudo cheio. Você vai nos restaurantes, tudo cheio. Então, eu não entendo muito. Eu sei o que é fome em países que eu fui, e miséria. Aqui o pessoal, como diz, chora de barriga cheia. E, infelizmente, no meio cristão evangélico, criou-se também essa mentalidade, essa cultura, entendeu? Aonde tem muito, mas é para nós. E aquilo não é distribuído como poderia e deveria, entende? Então, paralisou. Só que Deus está dando uma outra oportunidade. Tu comentou, tu quer finalizar? Outra coisa. Tu comentou também sobre aquela questão lá do container do arroz lá, que eu achei interessante também lá. Não, isso aí foi por causa da Coreia do Norte, né? Porque lá eles estão passando fome. Aí houve um pedido. Lá tem algo que não aparece lá, né? Que tu estava comentando que eles escondem bastante. Então, eles não querem que fale, né? A pobreza que assim tem. como no Haiti também. No Haiti, eu não gosto de ficar tirando fotos das mazelas, porque muitos vão lá e ficam mostrando a fome, a miséria do Haiti. Se você tem aqui tem muitos haitianos. Eu me sentiria muito triste e envergonhado se alguém chegasse para mim e falasse: esse aqui é o teu país, é? Essa sujeira e tal. Não, ninguém gosta disso, ninguém quer isso. Então, a Coreia do Norte tem problemas sérios, estão passando fome, e o pessoal de fora criticando. Que se dane. Porque se é um país que persegue cristão, então Deus está pesando a mão mesmo. Essas conversas. Deus pesando a mão. Essa é a... Então, e o governo norte-coreano nos pediu ajuda humanitária. Por isso que eu estou falando, nós temos carta para entrar na Coreia do Norte para fazer uma obra humanitária. Uma das comidas, né, a base de alimentação é arroz. A gente mora aqui em Santa Catarina. Para quem conhece um pouco o estado de Santa Catarina, a região sul de Santa Catarina é um dos maiores produtores de arroz, né, do Brasil, com o Rio Grande do Sul também naquela região. Então eu conversei com alguns grandes produtores de arroz na época. Eu falei: tô precisando de arroz lá na Coreia do Norte. Eles doaram na hora um container, são 23 toneladas. Assim, para eles é pouco, né? 23 toneladas é uma carreta. Eles estão acostumados a muito mais do que isso. Aí eu falei: tá, então vocês dão essa container, embarca aqui no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul tem o porto, e leva para onde? Eu falei: bom, onde vocês podem levar? Dá para levar até a Coreia do Sul. Dá para fazer um esquema aí da logística e tal, e descarregar lá. Eu falei: bom, aí já tá do ladinho, né? Aí eu conversei com autoridades do governo sul-coreano. Quando chegando aí um container de arroz, tem que levar para a Coreia do Norte. De duas uma, ou vocês levam até a fronteira, ou permitem que eles entram para buscar. Ele falou: não, sem chance. Nem para buscar, nem para levar. O próprio governo sul-coreano. Entende? Então, isso pela questão realmente da rixa. Não. É política internacional. A Coreia do Norte está debaixo de sanções da ONU, como agora com a Rússia. Entendeu? Então ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode fazer algo pela Coreia do Norte. Tá. Forçando eles a se renderem. Só que, pelo que eu conheço do norte-coreano, eles não vão se render nunca. E se chegar a um extremo, os caras têm arma nuclear, sim. Tem bala. E quem é o respaldo da Coreia do Norte, quem guarda eles, é a Rússia. Então vocês estão percebendo com quem guarda a Rússia, quem guarda a Coreia do Norte é a Rússia. Entendeu? Então quem mexer com a Coreia do Norte mexe com a Rússia. E eles estão loucos para uma encrenca com os Estados Unidos ali. O mundo está dividido em dois.
Aliás, sempre teve. Mas mais do que nunca, está assim, vendo isso hoje, né? O mundo está dividido em dois. Tem o lado oriental e o lado ocidental. O lado oriental, você tem hoje a Rússia e você tem a China, aliada. E você tem os Estados Unidos com os seus aliados, né? Então, é uma disputa, sempre teve essa disputa de quem é que vai acabar mais pesado, mais forte. Mandando mais. Exato. É isso daí. Deixa eu ver qual a importância, qual as suas referências missionárias, tanto atuais como... A questão da história de missões, tem algum missionário que tu tem como referência, que te inspirou, ou foi um negócio mesmo de Deus Jesus falou e ponto final? Não, eu sempre, claro, né, eu comecei a ler a história dos grandes missionários e tal, mas cada um viveu o seu tempo, né? Fez a sua história. E nós temos agora a nossa história. O Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Então, e agora, a primeira pessoa que me veio na mente agora, quando você fez essa pergunta, é um que está vivo. Um que está vivo. Quando me perguntam para quem você tiraria o chapéu como missionário hoje... Programa do Raul. Século XXI. Eu vou citar um nome aqui que vocês nem sabem quem é. E vai escandalizar. Muitos. O nome dele é Antônio Carlos Batista do Nascimento. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Então. Mas se você for procurar na internet, quem vai ver nossa entrevista aqui depois, né? Como é que é? Podcast. IDcast. Podcast. E vai pesquisar e fala, não acredito. Vai escandalizar. Antônio Carlos do Nascimento Antônio Carlos Batista do Nascimento. Do Nascimento Batista. O sobrenome dele é Batista. Então, Antônio Carlos do Nascimento Batista. Aparece alguma imagem aí? Depois vou dar uma olhadinha. Antônio Carlos... É um tatuado ou não? Cabeludo? Cabeludo, tatuado. Então, esse cara eu tiro o chapéu. Depois eu vou curtir ali, dar uma olhada. Esse cara eu tiro o chapéu. Ele já teve mais de 40 nações, ele com a esposa e um outro que sempre acompanha, porque tem uma banda... É uma banda. Tem uma banda. Uma banda musical. Eu digo o seguinte, ele entra em lugares que crente não passaria nem longe. Ele entra. Olha só. E prega o evangelho. E pensando nessa questão que tu vê, né? É um cara que acessou vários países que ninguém entra, certo? Lugares que ninguém entra. Lugares que ninguém entra. Depois quero que tu me conte depois do IDcast. O cristão não entra. O cristão não entra. O cristão passaria... Ele não ia fazer o sinal da cruz porque ele é evangélico. Mas ele vai passar muito longe daquele lugar. E eles entram lá. Que legal. Nesses lugares. Hoje, assim, Ivens, tu que, né, também, mais uma vez, né? Hoje o nosso missionário aqui, né? Fera. Para que hoje tu pensa assim que... Se você pensar assim... Alguém te perguntasse qual é o lugar que mais precisa ser enviado missionários hoje... Né, a nível do mundo, assim... Europa. Qualquer país da Europa. Eu sou descendente de espanhóis. Até que meu sobrenome bem estranho, não precisa falar aqui, mas o meu sobrenome é porque eu sou descendente de espanhóis, de pai e de mãe. A minha avó veio da Espanha, nascida na Espanha, e meu bisavô por parte de pai também. Sei. Aí vem a questão do sobrenome. Mas eu já estive na Espanha algumas vezes, em outros países da Europa. É uma tristeza. Você sente o peso. Então... Quando alguém diz, o Senhor está me levando para França, Espanha, Portugal, qualquer país da Europa, Alemanha, enfim, né? Eu até vi o grande desafio. Eu vi um podcast assim que colocaram a culpa muito forte da morte, né, do cristianismo na Europa, em virtude de cessarem dons, essas coisas, ter uma igreja muito fria. Né? E até que hoje você vê a igreja do Charles Spurgeon virou só um negocinho num shopping lá que não serve para mais nada, né? Sim. E vendo isso, não vejo só como a questão da reforma ter tirado... A reforma não, porque a reforma existiu, enfim, mas uma onda, né? Que tirou a parte espiritual do cristianismo. Mas existiu uma época do iluminismo, né? Onde aconteceu... Aí entra a França. A parte racional, né? Que tu tira o emocional e fica só a parte racional. E eu acredito muito que quando você quer falar sem emoções, você está querendo tirar aquilo que Deus criou, né?
E se tornou um evangelho muito frio mesmo, né? Por isso que no Brasil, nós não corremos, eu acredito que não corremos incorrer nesse erro. O brasileiro é extremamente emocional. Entende? Expressivo. O que também às vezes prejudica. Mas é mais fácil de você dar abertura ao Espírito Santo agir. E o povo mais racional e mais frio emocionalmente, eles vão bloqueando. E houve tudo isso aí, esse bloqueio. Foi um processo, não foi de um dia para o outro. Porque os grandes avivamentos começaram lá, né? E também nós devemos muito ao passado por esses missionários que aqui vieram, porque se tem evangelho no Brasil hoje foi por causa dos missionários que vieram dos Estados Unidos, da Suécia, né? Por causa dos americanos, da Igreja Batista, enfim, os holandeses. Então nós temos, inclusive os ucranianos, né? Tem uma história aí. Missionários da Ucrânia vieram para o Brasil há 100 anos atrás e começaram obras maravilhosas aqui. Então nós somos devedores a esses mártires, né? Essas pessoas do passado que fizeram a sua parte. Nós temos que retribuir. A igreja brasileira está sendo levantada para essa finalidade. Agora para retribuir e ir para as nações levar o evangelho do reino. Com certeza aquilo que mais me marcou na tua vinda para cá, né, dessa nossa conversa, né, uma honra ter você na minha casa, né, esses dias aí, claro que você não para muito, né, mas enfim, o tempo que a gente tem para conversar e de uma forma tão esclarecedora você ter falado, né, sobre esse evangelho do reino. A gente vê muitas pessoas aí faceiras que o evangelicalismo, que o cristianismo está sendo bem difundido, né? Mas infelizmente um falso evangelho tá querendo dizer que algumas coisas do fim dos tempos está sendo cumprida, que é a pregação do evangelho, né? Mas que evangelho está sendo pregado? E eu vejo essa urgência da igreja do Brasil se voltar para as escrituras novamente e realmente liberar talvez uma das últimas chaves da volta de Cristo, que é o verdadeiro evangelho, né? E eu fico só de você ter vindo para cá e liberar essa palavra para mim foi muito libertadora Amém, glória a Deus. E para confirmar aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, sabe? E para finalizar, porque o nosso podcast já deu mais de 1 hora, né? Fluiu o negócio aqui. E eu quero te fazer uma pergunta, né? De todo, talvez já deve ter te perguntado, né? Sobre já viu alguém ser morto, talvez, em alguma das suas missões, ou próximo disso? Qual que foi, assim, a maior... qual foi a maior... qual foi a maior dificuldade, né? Se tu não viu, mas qual foi tipo, algo que tu lembra, assim, que foi, que esse negócio foi... Eu tive medo, esse negócio foi difícil, algo do gênero. Agora, para a Ucrânia, por exemplo, eu confesso que antes de ir para a Ucrânia, eu me despedi da minha família de uma forma diferente. Eu estava preparado para talvez não voltar. Mas, glória a Deus. Agora, a experiência de quase morrer em missões, isso aí eu tive algumas experiências. A mais, assim, que me marcou, que me deixou apavorado, foi a primeira vez que eu fui para o Haiti. Nós estávamos na casa de um pastor haitiano, na primeira noite, e nem dormimos direito, porque escutava tambor tocando, e aí o pastor falou, isso aí é os templos voodoo que aqui tem em cada esquina. Sim. Ok. Mas no dia seguinte, nós estávamos sentados na mesa ali da casa do pastor haitiano, tomando um cafezinho, e eu comecei a me sentir meio estranho. Eu comecei a sentir, assim... E aí, eu não sei como que aconteceu, mas eu saí do corpo. Por quê eu falo isso? Porque eu me vi sentado na cadeira. Eu vi eu na cadeira. E uma voz dizia, você vai morrer. 2 vezes, você vai morrer. E eu não conseguia reagir. E eu me via, eu sentado na cadeira, mas eu estava fora. O pastor haitiano olhou, percebeu, Deus deu para ele o discernimento, ele falou para o meu parceiro que estava ali, o apóstolo Léo, que é uma sumidade também, o cara graças a Deus porque ele foi naquela missão, porque Deus falou, vai, porque vai dar encrenca, você tem que estar com o Ivens lá, né? Ele já era, nessa época, eu vou colocar assim de forma ilustrativa, ele era um tipo assim, capitão, e eu era um soldado raso, dentro do contexto de guerra espiritual. Então o apóstolo Léo, que é muito conhecido, né? Ele tem um ministério em São Paulo, chama Libertador de Israel, e o pastor haitiano fala para o Léo, ora pelo pastor Ivens, ele tá mal. E ele começou a orar em línguas, e eu fui voltando pro corpo. Caraca, mano. E aí o pastor haitiano falou, isso aí chama sequestro de alma. Eu falei, você tá louco, cara? Sequestro de alma, meu. Isso aí é feitiçaria voodoo da pesada, e eles já sabem que você está aqui porque você está aqui. Então é chumbo grosso. Bom, mas espera aí.
Antes de ir para o Haiti, a gente jejuou, orou, nós estávamos ali debaixo de proteção do Senhor, Sim. etc, anjos e tal. Então eu falei, mas peraí, se uma feitiçaria não teria sentido me alcançar. Então nós saímos dali da mesa e fomos para o quarto orar. E orando, o Senhor disse o seguinte: eu permiti você passar por essa experiência. O que você sentiu? Eu falei, eu senti, Senhor, pavor. Pavor do quê? Eu falei, de morrer. Ah, então você tem medo de morrer? Eu falei, tenho. Então vamos começar a revisar a tua vida em mim. Então foi muito profundo o que aconteceu naquela manhã no Haiti, na primeira missão. Primeiro comigo. Eu pedi perdão ao Senhor, me perdoa, porque eu estava com medo de morrer. Medo de morrer? Paulo disse que a morte é lucro. Eu falei, Paulo é Paulo, né? Eu sou eu. Ô Senhor, não me compara com o homem. Mas enfim, ele permitiu, primeiro para mim, reavaliar a minha posição em Cristo para poder seguir no trabalho missionário desse nível. E segundo, ele falou, eu queria que você sentisse o que esse povo sente. O que ele sente? Medo. E o medo alimenta o inferno. Foi lá que eu descobri também isso. Dizem que o animal, o cachorro, diz que pressente pelo faro se a pessoa está com medo, e aí é onde ele ataca. Diz que alguns animais têm isso. Eu só sei de uma coisa, o diabo percebe quando há medo. Por isso que a pandemia e tudo mais, qual é a intenção do diabo usando a mídia forte? É sempre gerar medo. Pânico, né? Pânico. Então, tanto é que o contrário de amor é o medo. O perfeito amor lança fora o medo, diz a palavra, né? 1 de João. Então, de posse daquela revelação, eu pedi perdão ao Senhor, e aí eu entendi o problema espiritual da igreja no Haiti, e nós pudemos avançar, e aí é longa história. Mas essa situação, realmente, eu confesso que eu fiquei com muito medo de morrer. Ivens, glória a Deus pela tua vida, muito bom essa palavra aí com você. E para nós finalizar, eu gostaria que você deixasse um evangelismo aos evangélicos. Não sei se tu compreende. Tem que evangelizar os evangélicos, né? Um evangelismo aos evangélicos aí na nossa despedida, né? 1h10 já, vai ser editado, claro, né? Mas deixar uma mensagem que talvez tu sente que precisa ser mudada na igreja, talvez algo pontual. O que eu tenho falado sempre, é necessário nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nicodemos se achava um dos melhores, e era, né, dentro do contexto religioso ali, judaico na época, né, os fariseus e tal. O que eu vejo hoje e falo para os irmãos: você é um excelente evangélico, você está fazendo tudo direitinho, você se esforça para ir para a igreja, enfim, você vai se envolvendo em tudo quanto é trabalho na igreja, mas você tem certeza de quem você é em Cristo? Você é filho de Deus, nascido pelo Espírito Santo, ou você virou evangélico porque era católico, era o seu o quê, e virou evangélico? Então, essa é a mensagem que eu sempre deixo bem enfatizado, né? Levar pessoas a pensar, reavaliar, ir diante de Deus sozinha, fecha a porta do seu quarto, né, onde quer que seja, e conversa com o teu pai em secreto, e abre teu coração e fala com ele, expõe tudo, vê se você não está vivendo uma religião e não realmente uma vida com Deus como filho. É isso. Bacana. Isso aí então, IDCast 004, né? Completo, né, Ives? E estamos finalizando hoje. Espero a sua visita ao nosso IDCast, por enquanto no YouTube, e posteriormente vamos estar lançando aí nas plataformas do Spotify. Espero que você possa escutar e assistir conosco através do YouTube também. Um abraço, Deus te abençoe, até a próxima. Foi fácil, não precisamos nem parar, né? Avançamos até no horário, né? Mas é assim, quando o papo é bom, meu.